Elaborar um orçamento exige responsabilidade e rigor. São esses instrumentos, tanto na vida pública como na vida privada, que permitem definir as prioridades e, com isso, melhorar a qualidade de vida, tanto do indivíduo como da coletividade. O início da discussão do Orçamento de Estado a que ontem assistimos retratou aquilo que é a visão do Governo Nacional sobre o futuro. Um conjunto de promessas vãs que nem conseguiu convencer toda a esquerda unida, outrora fiel e companheira da governação de António Costa e do Partido Socialista. Ainda muito será discutido, analisado e debatido em especialidade. Muitos serão os arrufos, as declarações de amor entre a esquerda para arranjar medidas que, no final da discussão, sustentem o fim do show-off político e a viabilização de um governo e de uma maioria de esquerda. Os orçamentos são fundamentais para a construção do futuro dos mais jovens. É nele que são vertidas as responsabilidades que os governos estão disponíveis a assumir. Sobretudo, quais são as prioridades e a hierarquização no seu futuro. Nos tempos de hoje, este é um documento que assume especial importância. Não podemos esquecer que o orçamento agora discutido e que posteriormente será aprovado será aquele que terá a execução até o último dia do próximo ano. Ou seja, o mesmo é dizer que as linhas estruturais que definirão aquilo que é e a vida em tempos de pandemia se irão fixar e definir durante a discussão das próximas semanas. Não me alargarei muito a tecer considerações sobre a impreparação e a ausência do planeamento do documento que o futuro graceja para Portugal. É tal a estratégia executada e desenhada que as linhas do plano Costa e Silva não foram suficientes para definir a discussão deste orçamento. Aquilo que anunciam nesse plano estratégico já foi anunciado há 15 anos. Quem não se lembra, a título de exemplo, quantas vezes já se prometeu que Lisboa e Porto ficariam ligadas por comboio e ferrovia por 1 hora e 15 minutos. Aquilo que me preocupa enquanto parlamentar das autonomias é o que é que o nosso país pensa para os mais jovens, para os jovens insulares. O que é que estruturalmente o meu país vai concretizar para resolver os problemas que já existiam antes do Covid. Durante o fim de semana e na antecipação da discussão deste orçamento, o Partido Socialista da Madeira revelou aquilo que já todos nós sabíamos. Demonstrou a mesquinhez e a tacanhice com que olha para os madeirenses e para os seus jovens. Como é que alguém, no seu perfeito juízo, pode vir dizer que há 36 boas razões para votar um orçamento, quando este não resolve nada de estruturante? A título de exemplo, podemos verificar na imprensa escrita a referência ao Sub-23. Vêm aí os senhores que dizem representar a Madeira, anunciar que, em 2021, a Madeira terá o Sub-23. Que os estudantes bolseiros da Universidade da Madeira terão uma redução de 60% do pagamento do passe, e eu pergunto-me se este mecanismo já não existe. Eu pergunto se alguém informou esses senhores deputados que os alunos da Universidade da Madeira, da Escola de Enfermagem São José de Coloni e do ISEAL, se já não estão abrangidos por essa medida. Mas alguém informou os senhores deputados do Partido Socialista que se aplicam descontos de 60% para os estudantes com apoio à ação social escolar e 25% para os estudantes sem apoio à ação social escolar? Mas alguém informou os senhores deputados que, apesar do Governo da República ter criado esse mecanismo em 2019, o ter recuperado em 2017, o mesmo só chegou à Madeira em 2018 e pela mão do Governo Regional do PSD, que investiu no orçamento de 18, 19 e 20, 1,5 milhões de euros? Mas alguém informou os senhores deputados do Partido Socialista que, apesar da incúria da governação da República do seu partido, a medida vai para o 5º ano civil em execução e os estudantes madeirenses só não receberam o devido apoio em 2017 devido à falta de diálogo institucional que o Governo Central tem para com as suas regiões autónomas, porque sim, aquilo que não se aplica na Madeira também não se aplicou nos Açores. Alguém informou os senhores deputados desse partido que o Governo Regional da Madeira continua e continuou a financiar do seu orçamento aquilo que diziam ser uma responsabilidade da região, porque sim, basta consultar os diários da sessão legislativa passada para verificar que havia aqui deputados do Partido Socialista que diziam que esta era uma competência da região porque os transportes eram uma área regionalizada e que o Governo da República nada tinha a ver com o assunto e que este era um compromisso que devia ser pago pela autonomia. Tudo isto é triste, caso não fosse ou não estivéssemos a falar da vida dos madeirenses, se permitam uma expressão, até dava vontade de rir. Impressionante como é que tanto se diz que uma responsabilidade é da região
e 1,5 milhões investidos do Governo Regional da Madeira depois e uma maioria perdida nos Açores, essa passa a ser uma responsabilidade da República. Senhoras e senhores deputados, este é um exemplo entre vários que são reveladores do caráter e postura do Partido Socialista no que se refere a pensar o futuro do país e a sua participação nas autonomias e das autonomias. Falámos do Sub-23, mas poderíamos questionar o PS local, e aqui representado, se as residências universitárias na República estão, cumprindo as medidas de confinamento, a conseguir responder a todos os jovens madeirenses que entram pelo contingente regional e que, pelo padrão socioeconómico, teriam direito a um quarto na residência. E se aqueles que entram estão a ter todas as condições de segurança relativamente às medidas de combate e propagação ao Covid-19. Podíamos perguntar ainda se aquele orçamento que anda a contar espingardas à esquerda prevê dotações que se prevê que seja aprovado na generalidade, constavam as dotações reclamadas já pela UMA no tempo pré-Covid. Podíamos perguntar qual seria a posição do Partido Socialista se eventualmente tivesse o conhecimento desta realidade e soubesse que dos 1.700 milhões que se prepara para injetar na TAP, o Orçamento de Estado não prevê qualquer solução, nem através daquilo que se chama no direito das finanças públicas, os chamados cavalos orçamentais, que visam e que podem definir, nomeadamente, a regulamentação do subsídio de mobilidade. Sabem os senhores deputados do Partido Socialista que hoje, na companhia de bandeira que tem 72,5% de capitais públicos, um jovem para vir a casa no Natal paga 2,5 vezes a mais, no mínimo, do que através de uma companhia aérea inglesa. Quem diria que um Partido Socialista o Partido Socialista que suporta este Governo da República anda para regulamentar estas portarias e estas matérias? Como é que nós podemos afirmar que estas questões são lutas e continuam a ser defendidas e debeladas por uma visão para o país de quem governa, se quem não tem a posição da maioria não tem o arrojo de votar ao lado do Partido Socialista e no Partido Socialista? E como é que podemos discutir a visão de quem e de qual é a visão de quem quer governar o país se não consegue fazer políticas que extravasem eleições e que só pensam nas próximas eleições? Esperamos que o futuro seja risonho, mas tememos que quem governa neste momento o país tenha simplesmente a capacidade de gerir a sua agenda política ou partidária. Muito obrigado.